Estudo Bíblico Josué 3. A travessia do Jordão. A travessia do Jordão foi precedida por uma completa preparação espiritual, verso 5, e por cuidadosa avaliação militar. A atmosfera geral parecia ser a de um poder sobrenatural que estava aguardando para ser exercido. Assim que recebeu o relatório dos 2 espias, Josué ordenou que o acampamento de Sitim fosse desmontado, verso 1. Esta foi a primeira mudança de local que o povo fez desde a morte de Moisés. A resposta do povo às instruções de Josué seria uma clara indicação a ele de que todos seguiriam sua liderança. Do mesmo modo, a resposta de Deus em ajudá-los ao cruzar o Jordão revelaria se Israel tinha algum futuro. Versos 1 a 6. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, verso 1. Essa estratégia foi usada várias vezes, capítulo 6, versos 12 e 15, 7, verso 16 e 8, verso 10. Esse movimento revelou alguns fatos importantes sobre ele. Primeiramente, Josué descobriu que poderia contar com a cooperação de todos os escalões. O segundo fato foi que o povo estava de prontidão para marchar a qualquer momento. O terceiro ponto é que o povo preferiria suportar as durezas de uma vida disciplinada a permanecer na margem oriental do Jordão. No final do primeiro dia, Josué já tinha certeza de que liderava um povo que acreditava nas promessas de Deus e que estava determinado a pagar o preço para transformar essas promessas em realidade em suas vidas. A obra de Deus sempre avança quando ele está com os que acreditam nele e que estão dispostos a agir de acordo com a vontade dele. Verso 1. Sitim ou Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Era a localização do acampamento de Israel a leste do Jordão, defronte de Jericó. Números 33, verso 49. Versos 2 a 6. Nos 3 dias seguintes, Josué ficou satisfeito em perceber que tinha uma organização em funcionamento capaz de comunicar as ordens do comando central e de ser respeitada pelas massas. Não havia qualquer indicação de desunião. Em vez disso, uma condição de unidade ou singularidade parecia prevalecer entre o povo. Sem esse espírito, Israel não poderia fazer qualquer avanço e nenhuma conquista pode ser feita pelos cristãos. João 17, versos 11 e 21 a 23. Verso 3. A Arca da Aliança do Senhor. Deus estava bem presente entre o seu povo, não mais como uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, números 10, 33 e 34, mas de modo invisível, pois a Arca da Aliança estava entre eles como símbolo dessa presença, Êxodo 25, 22 e números 10, 35. Uma vez que os israelitas agora estavam sendo conduzidos para possuírem a terra prometida, o Senhor também se manifestava entre eles abertamente através de milagres. Verso 5, 14 a 17 e capítulo 4, verso 18. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo e era tão sagrada que, pelo fato de tocar nela, Uzá teve morte instantânea, segundo Samuel 6, verso 69, pois a arca só poderia ser levada por sacerdotes descendentes de Levi. A palavra aliança significa concerto, pacto, testamento, contrato. A arca era o símbolo do concerto feito entre Deus e Israel. Êxodo 2, 25, Deuteronômio 4, versos 6 a 8, capítulo 8, versos 17 e 18. Verso 5. Santificai-vos. Santificação na Bíblia significa separação para uso exclusivo de Deus. Gênesis 2, 3, Êxodo 28, versos 2 e 3.
Esta separação implicava uma purificação tanto da alma como do corpo. Este ato de santificação, Êxodo 19, versos 10, 14 e 15, fala do princípio de que Deus não operará poderosamente em favor do seu povo se este não estiver intimamente puro e em harmonia com a sua vontade. Antes de pedirmos que Deus opere sinais e maravilhas em nosso meio, devemos verificar se nosso coração é puro e se nossos desejos estão sob a orientação do Espírito Santo. Toda bênção prometida requer um processo de santificação, como aprendemos com o apóstolo Pedro no livro de Atos, Atos 2:38 e capítulo 3, verso 26. Somente depois de o homem santificar a si mesmo é que Deus pode enchê-lo com o Espírito Santo. Versos 7 e 8. Josué precisava ser empossado enquanto executava a tarefa de fazer com que os israelitas atravessassem o Jordão. Verso 14. A realização dessa tarefa lhe traria honra. Contudo, ser engrandecido perante os olhos do povo foi algo planejado não apenas para o próprio Josué. Ele seria exaltado para que o povo pudesse saber que Deus o conduzia diligentemente. Josué serviria como um refletor aumentado e melhorado da graça de Deus. Deste modo, sua promoção foi, na verdade, planejada para aumentar sua capacidade de servir aos outros. Verso 13. As águas pararão num montão. Deus dividiu as águas do Jordão exatamente como ele dividira as águas do Mar Vermelho, Êxodo 14. Esse milagre foi uma evidência clara de que o Deus vivo estava presente entre o seu povo e uma demonstração evidente do seu poder. Deus fortaleceu a fé do seu povo para enfrentarem os desafios da conquista da terra prometida. Sem o poder divino, eles não teriam tomado as cidades muradas, nem continuado a avançar ante a extrema oposição para subjugar a nova terra. Verso 15. O Jordão transbordava nos meses de maio e junho. Em Adã, cidade 25 quilômetros ao norte, o Jordão corre entre ribanceiras de barro de 13 metros de altura, sujeitas a desmoronamento. Podia ter sido o método que Deus usou para estancar as águas e deixar passar o povo na hora determinada por ele. Verso 17. Os sacerdotes, o Jordão, Israel passou. O sacerdócio do Antigo Testamento era um tipo do sacerdócio de Jesus Cristo, Hebreus 10. Os sacerdotes obedientes à vontade de Deus entraram no Jordão. Deus operou o milagre e o povo atravessou o rio sem dificuldade para entrar na terra prometida. Podemos ver alguns paralelos ou semelhanças com o povo de Deus sob a nova aliança. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, entrou na morte, o rio, preparando o caminho para o seu povo. Pela sua morte expiatória, ele abriu o caminho para os seus, Hebreus 10, versos 19 a 22. Agora, os crentes em Cristo podem herdar sua terra da promessa, porque Cristo, seguindo a vontade de Deus, entrou na sua frente, preparando o caminho. João 14, 6. A morte de Cristo será eficaz para todo o povo de Deus chegar até a glória. Nota: santificação, a necessidade de distinguir-se entre Deus e as coisas que Ele criou. 1. Deus demanda nossa afeição a Ele acima de tudo. Deuteronômio 6, verso 15. 2. Deus demanda a nossa separação para Ele, feita numa entrega total. Salmo 51, 17, Romanos 12, versos 1 e 2. 3. Deus demanda purificação moral e espiritual, simbolizada pelos rituais de purificação do Antigo Testamento e pelo batismo no Novo Testamento, 1 Pedro 3, 21 e Hebreus 10, 22.